Marcos 12, versos 18 a 27, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Nem você pode se assentar. Queridos, temos acompanhado nessas lições, em que temos refletido juntos na palavra de Deus sobre erros que muitas vezes nós cometemos na nossa meditação bíblica pessoal, especialmente, mais especificamente, na interpretação que nós fazemos daquilo que nós lemos. Errando na interpretação, mas também errando em uma série de coisas em relação à meditação antes de nós chegarmos ao correto entendimento. E passamos por esses 42 erros. Na semana passada, nós refletimos sobre qual foi o erro dos saduceus. Os irmãos se lembram? No que os saduceus erraram? Você que estava aqui domingo passado, pela manhã, você se lembra? A cola está no texto. Versículo 24. Porque os saduceus erraram? Eles não conheciam a Escritura e nem o poder de Deus. Eles subestimavam o que Deus fala sobre Ele mesmo na Bíblia, e sobre a realidade das coisas terrenas e espirituais, mas também eles ignoravam, eles subestimavam a forma de Deus agir sobrenaturalmente. E esse desconhecer das Escrituras não era somente porque os saduceus criam apenas no Pentateuco como palavra de Deus. Não é, porque eles ignoravam os outros textos. Não, é porque no próprio Pentateuco, eles também não conheciam o que ali está revelado. Porque quando Jesus ele fala o seguinte, no verso 24, perguntando, né? Por que, porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus separa esse erro deles em dois. O primeiro, não saber a Escritura, Jesus começa a explicar a partir do verso 26. E o segundo erro, que está junto,
que é não conhecer o poder de Deus, Jesus já explica no versículo 25. Então, quando Jesus fala no verso 26, e acerca dos mortos que não houverem de ressuscitar, não tem deslido no livro de Moisés? Ou seja, se vocês estão lendo Moisés, se vocês leram, era para vocês conhecerem as Escrituras, no que diz aquilo que vocês dizem que para vocês é a Bíblia. Deveriam. E quando Jesus ele fala sobre o poder de Deus, Jesus explica no verso 25, mostrando que a realidade espiritual do porvir, da eternidade com Deus, que Deus ele é soberano, é poderoso, ele age no sobrenatural. Então, se vocês não creem no que a Bíblia diz, né? Se vocês não conhecem, desprezam, ignoram, subestimam, vocês também vão ignorar o poder de Deus. Por exemplo, irmãos, primeiro texto da Bíblia, primeira, entre aspas assim, história, primeiro fato narrado nas Escrituras. O que a Bíblia narra? Logo no começo. Se eles não creem que Deus criou os céus e a terra, se eles leem aquilo e leem como um relato meramente literário, não como uma realidade de que Deus criou, eles vão compreenderiam que o Deus que tem poder de criar os céus e a terra vai ressuscitar corpos mortos. Não. Então, já o que eles liam no início, para eles o poder de Deus, Deus criou, está escrito, né? Que se eles crescem de verdade nesse Deus poderoso, a ponto de criar aquilo que nós vemos e o que não vimos, inclusive, como Hebreus capítulo 11 fala, que pela fé nós cremos que Deus criou o mundo, as coisas visíveis e invisíveis, eles não creriam nessa ressurreição. Então esse era o erro deles. E assim como os saduceus se equivocavam na interpretação da palavra, nós também. Por que eles perguntaram isso para Jesus se eles não criam na ressurreição? Os irmãos lembram aquilo que nós vimos sobre os saduceus? O porquê eles perguntaram para Jesus algo em que eles não criam? Fiquem à vontade. Por que eles perguntaram? Jesus, eles não criam na ressurreição, não criam em anjos, demônios, na alma, no juízo final. Eles não criam nada disso. No pós-vida terrena. E fazem uma pergunta para Jesus sobre a ressurreição, mas eles não criam na ressurreição. Por que eles perguntaram isso para Jesus se eles não acreditavam nisso? Lembra que nós vimos semana passada? Bem, lembra? Eles não criam, mas perguntaram. Por quê? Porque eles estavam tentando... Oi? Eles estavam tentando o Senhor Jesus. Eles queriam pegar Jesus no pulo. Estavam fazendo uma pegadinha para o Senhor. E eles estavam fazendo essa pegadinha para o Senhor porque eles, por não crer no porvir, a vida deles, o foco da vida deles era o aqui e agora. Eram as realidades terrenas. E nessa realidade terrena, se o foco deles era esse, até então, os saduceus não estavam entrando em embate com Jesus, mas os fariseus, querendo argumentar biblicamente. Mas os saduceus, quando eles viram Jesus, nesse contexto aqui, Jesus entrando no templo, derrubando as mesas das vendas dos animais, as mesas dos cambistas,
Jesus lá com azorrague, na ira santa de Deus, ele, peraí, com que autoridade o senhor faz isso aí? Que negócio é esse? Vai estar mexendo no nosso comércio aqui, na nossa, na nossa boquinha aqui no templo, porque eles faziam isso de forma gananciosa. Então, porque eles se sentiram ameaçados no bolso, eles então resolveram fazer uma pegadinha para o Senhor Jesus. E usaram o texto bíblico lá de Deuteronômio, usaram de forma distorcida. Que o texto não fala exatamente aquilo que eles perguntaram, mas usaram lá. E por quê? Assim como você e eu fazemos também, usando a Bíblia para argumentar nossos interesses pessoais. E semana passada, eu comentei com os irmãos de que nós fazemos isso em variadas áreas da nossa vida. Eu comentava com os irmãos que nós fazemos isso, por exemplo, na nossa vida sacerdotal, quando usamos textos bíblicos para justificar a negligência no nosso sacerdócio pessoal, da oração, da meditação, do convívio com outros cristãos. Nós usamos a Bíblia como desculpa para não orar, para não ler a Bíblia, para não participar do culto, para não desenvolvermos as nossas práticas devocionais ao Senhor, porque nós queremos defender os nossos interesses, nosso estilo de vida. Na vida familiar, por exemplo, quando maridos e pais ou mães são grosseiros na sua comunicação e argumentam a grosseria na maneira de se expressar, dizendo que a Bíblia atribuiu a eles uma liderança na família. A mãe em relação aos filhos, o marido em relação à esposa e em relação ao filho. E aí quer argumentar que tem, segundo a Bíblia, a liderança sobre si na família, então se expressa de forma grosseira, usando a Bíblia como desculpa para defender, para argumentar, para validar a sua prática equivocada. Na vida ministerial, eu lembro que dei um exemplo, depois eu anotei aqui, quando nós agimos com insensibilidade nos grupos de trabalho da igreja, quando as pessoas ficam em algum momento aquém daquilo que elas poderiam desempenhar, e nós chegamos com uma cobrança exacerbada sobre a pessoa, sem primeiro querer saber o que se passa com o outro, com o nosso irmão. E aí nós usamos a desculpa de que a obra de Deus tem que ser feita com excelência, com zelo, para nós menosprezarmos o amor aos irmãos. Igualzinho os saduceus. E também dei o exemplo da esfera civil, quando nós preferimos desobedecer a Deus no lugar de nós obedecermos a Ele enquanto estamos obedecendo às autoridades. Então tem gente que se a autoridade fala, tem que seguir por esse caminho, por exemplo, 2020 e 2021. Não podem se reunir. O que muitos de nós fizemos? Não nos reunimos. E o que a Bíblia manda fazer? Congregue. Tem gente que veio congregar aqui por causa disso, porque na sua igreja local até então, os irmãos não estavam se reunindo porque queriam estar debaixo da obediência civil de não haver reuniões. Não vou entrar aqui nos pormenores, depois se quiser trocar uma ideia a gente conversa a respeito. Então nós fazemos da mesma forma. A interpretação equivocada que nós fazemos da Bíblia faz com que o nosso caminhar seja um caminhar muito distorcido, irmãos. Muitas vezes. Nós erramos muito na interpretação bíblica, no relacionamento uns com os outros. Eu vejo isso por aquilo que nós muitas vezes falamos. Na forma de lidar, na vida como um todo. Percebo isso nos encontros nos lares também, quando cada um tem oportunidade de compartilhar ali o seu entendimento no texto. Infelizmente, eu me incluo, tá? Me incluo. Nós, às vezes, derrapamos
durante o ensino e a pregação, na interpretação, porque somos humanos e nós precisamos entender que a nossa compreensão na palavra de Deus, ela precisa ser cada vez mais ampla e mais profunda. Às vezes a gente acha que o que até então nós conhecemos da Bíblia está bom, está suficiente. Se eu perguntar, não levante a mão, tá? Só levante a mão se você se sentir à vontade, mas não precisa levantar. Mas se eu perguntasse aqui, quem aqui nunca leu a Bíblia toda? Talvez alguns irmãos levantem a mão. E não é que nunca leu porque não consegue ler, ou porque não sabe ler. Nunca leu porque não quis. Eu sei de exemplos de irmãos que já leram a Bíblia toda aqui. Alguns irmãos. Aí se eu fizer a pergunta inversa, vai dar no mesmo. Quem aqui já conseguiu ler a Bíblia toda? Eu temo, tá? Que não sejamos a maioria. Eu temo. Por que eu falo isso? Porque até o ano de 2015, 15, 16 anos quase caminhando com o Senhor, já consagrado ao ministério pastoral, eu nunca tinha lido a Bíblia toda, irmão. Eu sou esse exemplo. Entendeu? Então é possível. Então, às vezes, muitas vezes, a nossa maneira errada de ler a Bíblia é porque a gente nunca leu a Bíblia toda. Tem gente que nunca leu os evangelhos todos. Todos, né? Como se fossem todos. Nunca leram as quatro perspectivas do evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, as epístolas. Apocalipse eu não vou nem falar, porque muita gente tem medo de ler Apocalipse. Erradamente. Esse medo infundado. Então, muitas vezes nós somos esses aqui, irmãos. E por nós ignorarmos, por não conhecermos o que a Bíblia diz, nós deixamos de conhecer quão poderoso é o nosso Deus. Isso que significa aqui o não conhecer o poder de Deus, irmãos, entendem? Então, por nós, eu estou retomando um pouco daquilo que eu falei semana passada, que olhando aqui os rostos, eu estou vendo gente que não estava aqui semana passada, por isso que eu estou retomando. Então, nós nos equivocamos muito, erramos muito por causa disso. E aí, irmãos, amados, como então, uma vez que o erro na interpretação bíblica resulta de subestimar o Deus da Bíblia, ignorando o que ele diz e como ele atua no sobrenatural, nós devemos ir à Bíblia com humildade, com um coração ensinável, dispostos a aprender o que Deus realmente está dizendo, o que ele quer nos ensinar, em vez de nós buscarmos apenas uma base para sustentar nossos interesses. E aí, nesse texto aqui, de Marcos 12, nós vemos como interpretar a Bíblia. Nós vamos aprender com princípios extraídos do texto que tem sido a base de toda a nossa meditação nessa série, que de forma que a gente evite esse erro dos saduceus, ao mesmo tempo em que nós deixamos a Bíblia interpretar a própria Bíblia de uma maneira correta e eficaz. Vamos conferir esses princípios? Vamos. 5 princípios. Primeiro, verso 18, Marcos 12. É preciso abandonar as pré-convicções. Quando o texto diz assim, verso 18 de Marcos 12, então os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo, então os saduceus que dizem, ou seja, é aquilo que eles acham que é uma convicção
prévia que eles tinham. E muitas vezes nós vamos, nós caminhamos na fé com essa pré-convicção. Eu acho que é assim. Então é. Eu lembro uma vez, é algo de pouca relevância, mas eu lembro uma vez, eu já, na época, com talvez quase 10 anos já de caminhada, pelo menos uns 7 anos, talvez, e minha irmã tinha acabado de se entregar ao Senhor. E aí, eu conversando com a minha irmã, eu me achando bonzão, né? Querendo, não sei o quê, você se converteu agora. Aí eu fui conversar com ela sobre negócio de batismo. Aí, olha a minha ignorância, Então, lembrando que eu não li a Bíblia toda até 2015, tá? Não tinha lido a Bíblia toda. Mas eu já até sabia disso, mas aí eu falei para ela, então, Jesus foi batizado aos 30 anos. Não, Jesus foi batizado aos 12 anos, eu falei, tá? Porque lembra, quando ele foi ao templo para conversar com os religiosos e tudo, aí ela, não, meu irmão, você está errado. Não, você está equivocado. Não, eu já ouvi isso, eu sei que é isso. Eu já ouvi pregações sobre isso. A minha pré-convicção. Não, olha o que a Bíblia diz. Não, Jesus tinha seus 30 anos. Eu falei, hã? Não é possível. Não, é possível sim, você está errado. Ou seja, a minha pré-convicção fez com que eu fizesse uma interpretação errada da Escritura. Então, nós fazemos assim. Quer ver uma outra fonte de pré-convicção para a gente? Música. Tem gente que acha que porque aquela canção fala tal coisa, é porque a Bíblia diz. Não, eu ouvi no louvor, que muitas vezes não é louvor, porque não está exaltando a Deus, é uma canção pseudo-espiritual, muitas vezes. Eu ouvi no louvor na rádio, na igreja onde eu participei de um culto. Um colega no trabalho me mostrou a música que fala tal coisa. Aí você assume isso como uma verdade, porque nós aprendemos pela música, tá? A música, na nossa reunião, também tem a função doutrinária, de ensino. E, não, eu aprendi com a música. Aí quando você vai para a Bíblia, peraí, tem alguma coisa errada. Quer ver uma música que eu gosto muito, mas ela tem tem uma frase muito errada, quando ela fala assim, se não me engano é aquela Deus de Aliança, do Ministério Apacentar, de Nova Iguaçu, quando ela fala assim, és Deus de perto, aí o que fala na sequência? E não de longe. Como não é de longe, se Deus está sentado nos céus, no alto sublime trono? Então, o correto seria, é Deus de perto e também de longe. Amém? Então, a nossa pré-convicção, ela vem às vezes, porque aquela igreja de onde nós viemos praticava algumas coisas, nós achamos que aquilo é certo, porque a gente aprendeu assim. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê, não é bem assim não. Os irmãos estão compreendendo? Então, os saduceus eram assim. Eles tinham uma pré-convicção estabelecida. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, abandonarmos as pré-convicções sobre o que achamos já saber da Bíblia e do poder de Deus. E do poder de Deus. Então, por nós, talvez convictos de que Deus não pode realizar algo extraordinário em alguma área da vida, nós deixamos, por exemplo, de orar para que Deus realize aquilo. Né? Por nós entendermos assim. Ou o inverso. Por nós acharmos que Deus ele intervém
diretamente algumas coisas, nós muitas vezes temos o foco errado nas nossas orações e ficamos sempre pedindo por aquilo. Por exemplo, quem aqui já não ouviu sobre orações, casos verídicos, orações para que Deus separasse um casal casado, para que aquele homem ficasse disponível para outra mulher? Já ouviu casos assim? Gente fazendo isso, orando por isso. Isso é uma convicção correta? Claro que não. Deus jamais faria um negócio desse. Mas tem gente que faz. Ora por isso. Tem gente que ainda faz o seguinte: não ora para Deus separar, não. Ora para Deus matar o fulano, a fulana. Você já ouviu isso? Isso acontece, irmãos. É uma convicção errada e nós vamos para a Bíblia crendo que o poder de Deus vai ficar ao favor daquele que quer matar o cônjuge para poder viver um relacionamento com alguém que está apaixonado. Isso acontece, irmão. Então, nós fazemos isso. Por exemplo, textos que nos mostram sobre abandonarmos as pré-convicções, segundo aos Coríntios, primeiro texto que eu me lembrei, segundo aos Coríntios, vá comigo, capítulo 10. É de desfazermos o conhecimento distorcido. Eu abandono a pré-convicção sobre o que eu acho já saber da Bíblia e do poder de Deus, desfazendo esse conhecimento distorcido, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 16. Diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 16. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, e eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente ousado para convosco, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Em algumas versões, sofismas. Destruindo, o que são os sofismas, essas fortalezas? São as pré-convicções que já temos estabelecidos no nosso interior. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Uma pausa aqui. Quem aqui já reparou que muitas vezes na oração que eu faço antes do ensino ou antes de uma pregação, eu oro exatamente isso aqui, para o Senhor desfazer os argumentos, os sofismas, destruir as fortalezas, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, é exatamente isso, para que o Espírito Santo destrone aquelas verdades distorcidas que estão encravadas no nosso coração. Para quê? Aí o texto continua. Só um instantinho que o vento me derrubou. Vamos lá. Verso 6. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual nosso Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. O que Paulo está argumentando aqui? Gente, eu não vou mudar quem eu sou e o chamado que eu recebi de Deus, porque tem gente que está resistindo ao meu ministério. Eu não vou me envergonhar da capacitação que Deus me deu para que com poder eu possa
levar edificação para vocês. Verso 9. Para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos, vamos ver como eles chegaram até esses irmãos, para que os sofismas, as fortalezas, os argumentos, a altivez fossem destruídos. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Então Paulo está falando, olha, as armas que nós temos, não apenas eu, elas são poderosas para desfazer essas pré-convicções distorcidas do que nós temos sobre a caminhada com Deus. Mas essas verdades, elas são confrontadas a partir do quê? A partir do Evangelho de Cristo anunciado a vocês. Então, como é que eu vou me interpretar de forma correta a Bíblia, abandonando a pré-convicção do que eu acho, ouvi falar, aprendi que é, quando eu sou exposto ao Evangelho? Quando eu sou exposto ao Evangelho de Cristo, aquilo que eu achava que era antes, eu aprendo e eu estava equivocado. Porque, na verdade, o Evangelho de Cristo me prepara para a morte. Para que, morrendo eu em Cristo, eu viva eternamente. A pré-convicção que eu tinha de que Jesus é aquele que é o galardoador para essa vida terrena, de tudo aquilo que o meu coração deseja, na verdade, eu aprendo no Evangelho que a promessa que ele fez é a vida eterna. Vocês estão entendendo? Então, é dessa forma que a gente vai interpretando a Bíblia. Um outro texto que nos mostra sobre abandonarmos as pré-convicções, e aí mais especificamente deixando a ignorância bíblica, é Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, porque uma coisa é o ter aprendido algo de forma distorcida. Isso precisa ser corrigido, no meu entendimento, no nosso entendimento. Mas outra coisa, não é porque eu acho que aquilo é errado, acho que aquilo é certo, porque eu aprendi. Às vezes é porque eu ignoro, eu não sei, eu nunca aprendi sobre aquilo. Então, às vezes, o erro é pela ignorância mesmo, por desconhecer ainda. Atos capítulo... me perdi aqui, peraí. Atos capítulo, qual que eu falei? 3, né? 3, versos 15 a 21. Esse é um discurso do apóstolo Pedro, quando ele havia curado o coxo na entrada do templo, quando ele e João foram orar. E os religiosos se juntaram a eles e ele aproveitou para começar a pregar o evangelho. Aí ele diz assim, a partir do verso 15: e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim,
a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Então, às vezes, o estilo de vida que nós levamos, a afronta nossa a Deus, o desprezo a Cristo, não sermos governados pelo Senhor, num momento pode ser, especialmente quando nós estamos chegando, né, à comunidade da fé, é por ignorância, né? Como também os vossos príncipes. Verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Ou seja, eu olho para cá e vejo que, quando ele fala assim, pela boca de todos os seus profetas, escrito na caneta, né, na pena de todos os escritores bíblicos, falavam sobre o quê? Sobre o sacrifício de Cristo. Toda a Bíblia falando sobre isso. Então, por ignorância, vocês não sabiam isso que estava dito. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O que é restauração de todas as coisas? Novos céus, nova terra, onde habitará a perfeita justiça. É isso. Toda a Bíblia fala sobre isso. O início foi no jardim e vai terminar onde? Nos novos céus, nova terra, com a nova Jerusalém, com a noiva de Cristo, com a igreja. Então toda a Bíblia vem falando sobre isso, que aquilo que foi rompido por conta do pecado, Deus vai restaurar, vai redimir todas as coisas. Essa é a mensagem central das Escrituras. Então, o que Pedro está falando? Vocês mataram a Jesus porque vocês ignoravam isso. Se vocês liam, vocês ignoravam. Se vocês tinham acesso à Bíblia, tinham a Bíblia lá na casa de vocês abriam a Bíblia só no Salmo 23, ou no Salmo 91, ou nos textos prediletos. Vocês ignoravam, era por ignorância. Então, eu abandono a pré-convicção quando eu deixo a ignorância bíblica. Porque quando eu deixo a ignorância bíblica, eu vou aprender que Deus prometeu matar o seu filho para que ele pudesse restaurar todas as coisas. Quando eu leio a Bíblia toda, quando eu leio a Bíblia e deixo a ignorância de lado, quando eu deixo de me alimentar só por aquilo que o irmão está ensinando, pregando, por aquilo que o videozinho está falando, eu, com os meus próprios olhos, eu enxergo isso aqui, que toda a Bíblia fala disso, da restauração de todas as coisas por meio daquele que ele, desde antes da fundação do mundo, decidiu matar. Vocês estão compreendendo, irmãos? Segundo, eu interpreto a Bíblia correto, primeiro, abandonando as pré-convicções. Segundo, assumindo o custo do discipulado. Por quê? Irmãos, eu nunca tinha prestado atenção nisso, até semana passada, eu acho. No versículo 19, eu vou chamar de parte A, é uma palavra só de Marcos 12, tá? Vamos voltar para o nosso texto base, Marcos 12. Nós vamos cai lá, vamos ficar assim. O que ele diz no versículo 19, na parte A? Primeira palavra. Todos juntos? Mestre. Espera aí. Os saduceus eram discípulos de Cristo? Não. Eles criam no que Jesus pregava? Não. Se eles não criam, como é que eles chamaram Jesus de mestre? Hipocrisia. Então, eu abandono, eu interpreto a Bíblia corretamente quando eu assumo o custo de ser um discípulo de Cristo. Eles não eram discípulos de Cristo
mas estavam chamando Jesus de mestre. Então, muitas vezes, a nossa interpretação equivocada das Escrituras é porque talvez ainda nós não sejamos verdadeiros discípulos de Cristo. E não sendo discípulo de Cristo, eu vou ler a Bíblia não de fato com o que está dito. Não leio o Novo Testamento de acordo com o que Jesus está ensinando e os apóstolos estão interpretando, aplicando no contexto da igreja. Ou, se eu não ignoro o que a Bíblia diz, e até leio o Antigo Testamento, eu vou ler o Antigo Testamento sem trazer para o que Jesus disse, ignorando os ensinos de Jesus. Eu não leio a Escritura com um olhar de quem é servo de Jesus Cristo. Mas eu vou olhar do meu jeito. E é assim que eles fizeram. Hipocrisia, irmãos. Às vezes nós estamos aqui na escola bíblica, pode ser, talvez, mas sem de fato nós pertencermos a Jesus. Eu lembro uma vez, era uma reunião estava acontecendo um dia de sábado na igreja, no ministério onde eu iniciei a caminhada na fé, fui batizado, comecei a servir na obra. Só não casei lá porque meses antes do casamento Rosana e eu saímos de lá. Ministério onde o pastor Júlio congregava também, os pais dele, onde os pais de Rosana também congregavam. E estava tendo no sábado um curso lá, umas aulas, que o pastor estava dando para lideranças, né? E mais especificamente, nos dias eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá, hoje eu entendo. Na época eu não tinha esse entendimento. E aí eu estava lá, e aí de repente estava conversando com uma irmã. Naquela ocasião eu era responsável pelo Ministério de Jovens, e aí eu estava conversando com aquela irmã que era esposa de um amigo querido, que liderava os jovens comigo, e ela era responsável pelo louvor. Aí eu estava falando com ela assim, não, porque quando eu virei crente, eu nunca me esqueço disso. Eu falei assim mesmo, irmãos. Não, quando eu virei crente, aí ela deu um passo para trás, ergueu o ombro. Que é isso, Geraldo? Eu não disse para ela. Ali eu estava transparecendo a realidade, que eu ainda não era um discípulo de Cristo. Quando eu virei crente, não é quando eu me entreguei a Jesus. Não é quando eu passei a seguir a Jesus. Vocês estão entendendo a diferença? É como se fosse, contextualizando para nós. Não, quando eu passei a congregar na Igreja Bíblica Cristã, aí falo até com intimidade, né? Quando eu passei a ser da IBC, como se isso significasse ser discípulo de Jesus. Como isso significasse nós servirmos ao Senhor. E não é. Pode ser, irmão. Vou falar um negócio que talvez escandalize e chateie vocês, tá? Mas eu falo com muito carinho de alguém que por muitos anos tem a plena convicção de que não estava servindo a Cristo de verdade. Pode ser que você esteja aqui desde 2001, congregando nessa igreja, ou veio depois, e talvez até hoje você ainda não seja discípulo de Cristo. Pode ser que você tenha 30 anos de evangelho, mas ainda não seja de fato alguém alcançado pelo evangelho. Pode ser. E eu falo isso com o meu exemplo pessoal, tá, irmãos? Isso pode acontecer. Nosso pastor testemunha isso aqui também que acontecia com ele. Então isso acontece, irmãos. Por que a gente está sempre pregando o evangelho, chamando arrependimento? Por que a gente está anunciando a salvação? É só para ficar fresco na nossa memória? Não. Também é porque nós sabemos que talvez nem todos que estão presentes na reunião, de fato, já tenham sido alcançados pelo evangelho. Por isso. E aí,
quando eles dizem isso aqui, mestre, eles estão mostrando uma hipocrisia deles. Então, nós precisamos assumir o custo desse discipulado, seguindo verdadeiramente a Jesus, como a Bíblia ensina que Deus nos capacita a viver. Talvez a gente argumente assim, eu não consigo seguir esse ensinamento de Jesus sobre perdão, por exemplo, que é o que machuca muita gente, dificuldade de perdoar. Talvez porque a gente não compreenda que o próprio Deus nos capacita a isso. Eu não consigo seguir o ensino de Jesus de retribuir quem me faz o mal com o bem. Eu já respondo logo, eu já arqueio a mão para mandar a mão na lata, perdoe-me da palavra, né? Mas você entende que é mandar a mão na lata, né? Acho que vocês entendem, moradores de São Gonçalo, Niterói, acho que os irmãos entendem, Itaboraí, acho que os irmãos entendem isso, enfiar a mão na lata, né? Já logo ferve o sangue, que eu não consigo ficar calado, eu não consigo ficar calada, eu respondo logo. Está pensando o quê? Porque talvez nós ainda não tenhamos percebido que a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo nos capacita, irmãos, naquele momento de maior dificuldade, de confrontação, você e eu pedirmos graça ao Senhor, às vezes não precisa nem pedir graça, e você ouve aquilo, tá bom, Deus te abençoe, e vida que segue. Por às vezes nós ignorarmos que a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo nos capacita, irmãos. Quando você e eu buscamos o enchimento do Espírito Santo, esse revestimento do alto, não é apenas para a ousadia na tarefa da evangelização, mas é também para que nós tenhamos testemunhas de Jesus onde quer que nós estejamos. O fruto do Espírito, ele se manifesta de forma evidente em quem está cheio do Espírito Santo. Uma das primeiras ações na vida e através da vida de quem está cheio do Espírito Santo é o quê? É o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Quando você e eu, cheios do Espírito Santo, conseguimos evidenciar essas características que deve existir num verdadeiro servo de Deus. Então, quando nós assumimos esse custo do discipulado, nós temos essa compreensão. E aí, Atos 3, vamos voltar para Atos 3. Nos versículos sequenciais daquilo que nós estávamos vendo, 22 a 26, o texto nos mostra que nós podemos assumir esse custo de discipulado guardando os ensinos de Cristo. Atos capítulo 3, versos 22 a 26. O texto diz o seguinte: porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Dá uma pausa aqui. Ouvir tudo que ele nos disser. Isso aqui está falando de Jesus. Mas está falando de Jesus. Ouvir aos ensinos de Cristo. Ser de verdade um discípulo de Cristo. É isso que ele está falando aqui. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Jesus não disse, Mateus 7, verso 21, talvez, agora não é por ali, a partir do verso 21, por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu mando? Fala isso também lá de outra forma em Lucas. É exatamente isso aqui. E Jesus continua dizendo que aqueles que não seguirem os seus ensinos já estão condenados. Ele vai mandar, sai daqui.
apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Será extirpada a sua alma, a sua vida do povo de Deus, você se achando pertencente ao povo, da congregação, você que não quer seguir os meus ensinos. Lá em Moisés já estava sendo dito isso, irmãos, com essas palavras aqui. É isso que Atos 3 está dizendo. Atos 3, verso, seguindo aqui, verso 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, eu assumo esse curso do discipulado guardando os ensinos de Cristo. Aqui, por exemplo, irmãos, só uma curiosidade, talvez os irmãos se lembrem que eu comentei no início da série, que um dos meus choques ao meditar na Bíblia e ver que eu estava errado, muito errado na minha interpretação, era Gênesis 12:3, quando Deus falava isso aqui, que na descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e que para mim, tá vendo? Deus é o Deus da família, é isso mesmo. E eu não tinha entendido o que Deus estava falando, que era anunciar a vinda de Cristo, anunciando a salvação aos gentios. O versículo 25, por exemplo, fala isso aqui, né? Um outro texto que nos mostra sobre nós assumirmos o custo do discipulado, Atos no capítulo 13, verso 28 em diante. Atos capítulo 13. Diz assim, nós vamos ver aqui que eu assumo o custo do discipulado alegrando-me no ensino recebido. Diz assim o texto. Isso aqui é Paulo pregando em Antioquia da Psídia, né? Ele entra na sinagoga e começa a pregar, na oportunidade que ele teve. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro... Perdão, irmãos. Eu farei a partir do 28. Tá certo, é isso mesmo. Tirando do madeiro, puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos quais... Como é que eu estou sentindo falta de um texto aqui, irmão? Só um instante. Não o 28, não. Só um instantinho. É a partir do 18, perdão, tá? 18, capítulo 13, mais 10 versos antes. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel, e depois pediram um rei. E Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens irmãos, filhos da geração de Abraão,
e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Uma pausa aqui. Paulo estava na sinagoga, lá de Antioquia da Psídia, um dia de sábado, na oportunidade que ele teve, que tinha essa oportunidade para a pessoa ali falar, tivesse algum ensino, ele começou a pregar o evangelho. Mas ele começou a pregar mostrando um pouco da história de Israel, que Israel foi cuidado por Deus, entrou em Canaã, ficou perdido, e eles pedem um rei, Deus dá um rei, esse rei se mostra um rei que não queria fazer a vontade de Deus. Deus encontrou um rei segundo o coração dele, que era Davi, e prometeu que da descendência desse rei traria o Salvador, falando de Jesus. E aí ele segue aqui. Aí ele fala no verso 27, olha, por não terem conhecido a este Jesus, o Messias prometido, o Cristo, os príncipes, os religiosos, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Lembra aquilo, ele falando, né? Lembra aquilo que todo sábado vocês ouvem aqui no culto, todo sábado, toda reunião, lendo os profetas. Então, é desse Jesus que a escritura que vocês leem estava falando. Aí ele continua. E embora não achassem, verso 28, alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és, tu, hoje te gerei. E esse gerei aqui, o próprio texto está explicando, não é que Deus gerou a Jesus. Jesus é eterno. Mas é que é uma linguagem poética de Deus falando que a partir dali ele havia ressuscitado ao Senhor. O próprio texto aqui está escrito isso. E que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Ou seja, que o corpo não iria perecer mais. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Lembra que Lázaro, morto já há 4 dias, já estava cheirando mal? Porque o corpo dele estava se corrompendo. Mas o corpo de Jesus não se corrompeu na sepultura, porque Deus não permitiu que isso acontecesse. O ressuscitou ao 3º dia. Seguindo aqui, 36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos, desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis. Se alguém vou-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Todo mundo ouviu, tanto os judeus, etnicamente falando, israelitas, como também aqueles que se converteram ao judaísmo, mas eram gentios, não eram israelitas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Uma pausa. O que Paulo está fazendo aqui
até então, Paulo está pregando o evangelho usando os textos do Antigo Testamento nosso que os religiosos conheciam, os profetas, Moisés, e ele pregou o evangelho a partir desse texto. Aí, irmãos, no verso 44, eles pediram para Paulo voltar. Paulo voltou na semana seguinte para pregar mais ainda. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Ou seja, judeus, meus compatriotas, já que vocês não querem a vida eterna em Jesus, tá bom, vou pregar para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Tem umas verdades aqui nesses versos aqui, mas não cabe aqui no momento. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Paulo estava com uma comitiva de discípulos de Cristo quando ele foi pregar? Não. Sim ou não? Não. Quem estava junto de Paulo ali? Na equipe missionária? Barnabé. Mas ninguém. Nem João Marcos, porque nos versículos iniciais do capítulo 13, João Marcos tinha abandonado. Então, quem são esses discípulos aqui que se alegraram? A equipe missionária de discípulos de Cristo era Paulo e Barnabé. Paulo pregou. Quem se alegrou? Quem são esses discípulos que se alegraram? Aqueles que se converteram. Melhor, aqueles que foram convertidos pelo Senhor. Aqueles que creram. Então, quando, e a Bíblia faz questão de dizer, os discípulos. Primeiro ele fala, os gentios se alegraram. Eles creram. Aí no final, ele já fala, os discípulos. Já os chama de discípulos. Por quê? Porque a partir do momento que eu ouço a palavra da salvação, a palavra da verdade, o evangelho, e ouço ela com alegria, eu glorifico a palavra do Senhor, e creio em Jesus como meu Senhor, eu me torno discípulo dele. Só que essa alegria de um discípulo, a Bíblia fala que foi uma alegria assim, circunstancial, momentânea, efêmera, pequenininha. Não, eles se alegraram muito. E estavam também muito o quê? Depois de uma campanha de oração, ouvindo a palavra da verdade, irmão. Crendo no Evangelho. Então, eu e você, nós assumimos o custo do discipulado quando nós nos alegramos no ensino da palavra que nós recebemos. Só que muitas vezes nós ouvimos a palavra e não nos alegramos com a verdade da palavra. O poderoso Evangelho não ressoa, não ecoa no nosso coração, irmãos. Nós falamos, ou qualquer irmã, qualquer pessoa fala, porque Jesus virá nos buscar. Glória a Deus. Jesus nos salvou, irmãos, pelo seu sacrifício na cruz. O seu pecado foi lançado sobre Jesus, o seu pecado foi punido em Jesus. Jesus morreu a sua morte para que você viva dele e agora viva
conforme ele. Ah, é. Amém. O discípulo não, irmão. O discípulo se enche de alegria e é cheio do Espírito Santo. Quando ele ouve, assimila, recebe com alegria essa palavra da verdade, irmãos. Só que os saduceus não eram discípulos de Jesus. Os saduceus, mestre, Moisés escreveu, ele disse, com hipocrisia. E talvez, você e eu não entendamos essas verdades da palavra simplesmente porque nós talvez ainda não creiamos em Jesus como nosso Senhor. É duro, mas tem que falar, irmãos. Tem que falar. E aí, próxima semana, daqui a algumas semanas, né? Nós damos sequência no terceiro, no quarto e no quinto princípio, permitindo o Senhor. E eu glorifico a Deus, irmãos. Eu estava falando com o pastor Marconi acho que na última mensagem dele, ou na penúltima, que ele pregou sobre Neemias, esqueci agora, capítulo 10, né? Sobre a alegria do Senhor é a nossa força e que nós somos fortalecidos pelo Senhor quando Ele se alegra com a vida que nós temos procurado viver para a glória dEle. Isso então fortalece a mim e a você. Aí eu falei com ele depois, pastorzão, eu fiquei ali igual pinto no lixo, feliz da vida, porque dificilmente as pessoas interpretam esse versículo da forma correta. Então, na verdade, é aquilo que a mensagem falou. Então, quando a mensagem ela tem uma interpretação correta do texto, a aplicação dela ela flui, irmãos. O nosso entendimento para aquilo flui. E aí, Deus foi dando os desdobramentos da mensagem ali maravilhosos. Então, você e eu precisamos, irmãos, olhar para a Bíblia com mais carinho. Todo dia. Sempre. Para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Se quiser ficar sentado, pode ficar, tá? Pai bendito, te damos graças pela oportunidade de meditarmos na tua palavra. Que o Senhor nos traga o correto entendimento naquilo que a minha limitação não sabe, Pai. Não é que não soube agora, eu nunca sei, Senhor. Mas o Senhor sabe e pode trazer a tua verdade ao nosso coração, a implantar, a semear isso no nosso coração para que gere o fruto que o Senhor espera de nós, Senhor. Que o teu Espírito nos transforme conforme essas verdades e que o teu nome seja exaltado. Nós te damos graças, ó Pai, te agradecemos pela tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a nós olharmos com carinho, com cuidado para a tua palavra. Que o nosso coração se encha dela, que nós sejamos aqueles, ó Pai, que assumimos de verdade o custo do discipulado e também aqueles que abandonam as pré-convicções que nós temos do que o Senhor diz, quando na verdade o Senhor não disse aquilo. Nós pedimos a tua ajuda, Espírito Santo, nos transforma naquilo que só o Senhor pode, para a glória e honra do teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém.